Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou falar sobre variável e atribuição de valores. Então, estou aqui com o computador já funcionando, vou acessar a pasta Dolphin. Dentro da pasta Dolphin, observe que aqui eu tenho o início e tenho também aula. E aqui dentro eu tenho uma pasta chamada linguagem C. Vou dar 2 cliques nela. Aqui dentro eu tenho esse arquivo executável a.alt e o intro.c. Então o que eu vou fazer aqui é clicar em cima, dar um Ctrl C e um Ctrl V. Ele vai criar um novo arquivo. Aí eu vou colocar o nome nesse novo arquivo de variável, vou colocar var e atribuição de valores. Então V, fica varave, e vou dar um continuar, que seria variável atribuição de valores, varave, tá um nome interessante. Então agora eu tenho esse arquivo, aqui eu vou clicar com o botão direito nele, abrir com, aqui eu não tenho especificado no menu o Visual Studio Code, mas eu já instalei ele, então eu vou procurar aqui em outro aplicativo. Ele deve estar aqui em desenvolvimento, então eu clico aqui, ó. Eu posso clicar aqui para lembrar a associação e ele vai marcar, toda vez que eu abrir um ponto C, ele vai abrir com esse Visual Studio Code. Então eu clico aqui e dou um OK. Se você não achar ele aqui em desenvolvimento, talvez você não instalou ainda, ou talvez ele está em outra pasta, e você digita aqui em cima e ele acha para você. Eu vou dar aqui um OK. Aí ele abre a tela do Visual Studio Code com o arquivo varave e aqui a codificação que eu já copiei do intro.c. E aí ele dá algumas informações aqui do lado, você pode ignorar ou então fechar aqui. E agora, esse código aqui é um código de linguagem normal C, então nós vamos trabalhar com ele. Primeiramente eu vou clicar aqui no terminal, vou vir em New Terminal, ele vai abrir essa janela aqui, ó, que é do terminal, então eu vou dar um ls, vou dar um enter, ele vai aparecer aqui todas as informações que eu tenho, no caso eu tenho, vou colocar um pwd, ó, o pwd ele fala que eu estou na pasta Linux, mas eu tenho que acessar essa aqui, ó, aula, então eu vou fazer um cd aula, vou dar um enter, agora eu vou dar outro ls, e agora eu tenho que acessar o linguagem C. Então vou dar um cd linguagem C, vou dar um enter, vou dar um ls e aí aqui está o varave. Para eu compilar esse varave eu vou colocar gcc, aqui ele não está mostrando direito, eu vou dar um clear aqui para limpar a tela, agora sim. Aí eu vou digitar gcc espaço e o nome do arquivo varave.c. E vou dar um enter. Com isso ele compila. Agora ele compilou. Agora se eu der um ls, observe que eu tenho apenas um a.alt. Só que esse a.alt é desse aqui, ó, do varave.c. Nesse momento que esse arquivo executável é desse aqui. Se eu compilar aqui o intro.c, aí ele vai criar em cima aqui. Então eu posso fazer assim, ó. gcc, e aí eu coloco aqui, ó, varave c menos o, e aí eu coloco o nome que eu quero, por exemplo, varave, que vai ser o meu executável, dou um enter. Agora eu dou um ls. Observe que agora ele criou aqui, ó, o varave. Se eu quiser compilar um intro, eu faço assim, gcc intro.c menos o, não é zero, é o, e intro, dou um enter. Agora, dou um ls, eu tenho aqui o a.alt, eu posso ignorar ele, se eu quiser deletar ele também, eu coloco rm a.alt, eu acho que é isso mesmo, dou um enter ls. Lá, eu apaguei com rm a.alt, eu apaguei
o A.out. Agora eu tenho o intro C, varv e varv.c. Para eu ter certeza que, se eu executar o intro eu ponho ponto barra intro, dou um enter. Aí ele executou o hello, escreveu hello.word. E aqui também eu tenho hello.word. Então se eu quiser trocar aqui, ó, eu venho aqui, apago e coloco aqui o varv. E aí eu dou um Ctrl S para salvar. Venho aqui, ó, vou apertando para cima até aparecer o varv. E aí eu dou um enter. Aí ele compilou. Agora eu coloco um ponto barra varv. Se eu quiser dar um ls para ver o que tem lá, ó, ls. Esse aqui tá fora do centro aqui. Agora sim, eu acho que ficou melhor um pouco. Acho que ficou a mesma coisa. No caso, aqui talvez você não vai conseguir enxergar direito, mas aí fica bem aqui embaixo, ó, nesse campo aqui, ó, nesse local. Aí tem aqui o varv, né, que eu dei o ls e apareceu aqui. Para eu executar ele é ponto barra e varv. Aí eu dou um enter. Observe que ele escreveu o varv. Então, ou seja, eu tenho dois arquivos diferentes aqui. Então agora eu posso utilizar dessa forma, ou então, se você quiser, pode utilizar o GCC normal, com nome, e ele vai criar o A.out, se você não especificar nada. Bom, então feito isso, já está entendido, então vamos vir aqui e começar a mudar aqui a linguagem. Aqui na linguagem C, ela tem algumas regras, e essas regras devem ser seguidas. Toda linguagem tem regras e todas têm que ser seguidas, senão dá erro no sistema. Por exemplo, se eu vier aqui, observe que aqui, ó, eu tenho uma linguagem, eu tenho a biblioteca, que por enquanto eu não... Não, eu vou deixar ela aqui por enquanto, porque depois eu vou utilizar o printf também. Então eu já vou deixar ali. Então aqui a linguagem, ela está aqui dentro dessa chave, antes desse return. Então esse espaço aqui é onde eu vou trabalhar. Aqui dentro, observe que nesse momento agora não tem nada. Se eu vier aqui, der um Ctrl C, vir aqui e compilar, ele não vai dar erro. Deu certo, funcionou. Se eu vier aqui agora e executar, ele não vai aparecer nada. Vou dar um clear aqui para salvar, para limpar. Então agora ele não apareceu nada naquela hora. Se eu vier aqui escrever alguma coisa, ele vai aparecer. Porém, precisa de regras. Então, a princípio, eu quero utilizar o número 10. Esse número 10, ele é um número, podemos considerar que é um número inteiro. Se fosse 10,5, ele não é um número inteiro. Ele é um número flutuante, que está passando de 10 para 11. Então, ele não é um número inteiro. Para ser inteiro, não posso colocar a vírgula. Então, agora, o número 10 é um número inteiro. Se eu fizer isso aqui, e der um Ctrl S e vier aqui compilar com o GCC, ele já vai trazer um erro. Aqui ele está falando que precisa de um ponto e vírgula. Então vamos ver o que ele vai entender. Vou colocar um ponto e vírgula, dar um Ctrl S, vou vir aqui e compilar. Ó, ele compilou. Agora eu vou executar então. Vamos ver o que ele vai fazer. Executei e ele não fez nada. É como se não tivesse nada. Interessante, ele não deu erro, mas também ele não fez nada. Então, alguma coisa ele deveria fazer. Eu queria que, por exemplo, ele escrevesse o número 10 na tela. Então, para que eu escreva o número 10 na tela, eu tenho que utilizar uma ferramenta para escrever, que no caso seria o printf. Agora, eu tenho esse número 10, então eu tenho também um número 20. Então, eu tenho dois números aqui. Pela lógica, ele não vai dar erro nenhum, né? Deixa eu verificar aqui. Ó, não deu erro nenhum, então tá certo, tá funcionando. Dessa forma aqui, eu tenho esses valores. Então, agora eu quero escrever. Então, venho aqui e utilizo o printf. Esse printf, agora, eu tenho aqui, ó, essa biblioteca stdio.h, que ela tem o printf. Então agora eu posso pegar esse 10 e esse 20 e escrever aqui. Só que eu quero escrever
executar aqui e escrever 10. Então eu venho aqui e coloco o 10. Eu venho aqui agora e coloco o outro printf. E eu quero escrever o 20. Então vou dar um Ctrl S para salvar, vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui ele apareceu vários erros. Por quê? Porque para eu escrever um número, eu não posso simplesmente colocar esse número aqui. Eu tenho que vir aqui e colocar uma máscara. Eu venho aqui, ó, coloco dessa forma aqui, ó, e coloco um número, a máscara, que é utilizando essa porcentagem. E o que é esse número? Esse número é um decimal. Então, é um número decimal, então eu coloco aqui, coloco uma vírgula para separar esses espaços. Faço o mesmo procedimento aqui embaixo, no 20. Ctrl C, venho aqui e coloco, dou um Ctrl S para salvar, venho aqui agora, dou um Clear para limpar a tela e mando compilar. Compilou, deu certo. Executar agora, vamos ver, cadê? Executar. Ele apareceu aqui, ó, o 10 e o 20. Vou colocar mais um printf aqui embaixo. E agora eu vou colocar o /n para saltar uma linha, para quando ele escrever, ele não ficar na mesma linha. Então vem cá e executo. Então agora eu tenho o 10 e o 20 ali, que são os números que escreveram na tela. Pronto, agora eu queria fazer o seguinte, eu queria escrever esse 10 aqui e depois eu queria somar esse 10 com 20 e escrever aqui embaixo 30. Deixa eu colocar aqui printf e eu quero escrever o valor aqui, ó, 30. No caso, 10, seria 10 mais 20. Dar um Ctrl S para salvar e agora eu venho aqui, executo. E agora escrevi 10, 20 e 10 mais 20, 30. Então, se eu fizer aqui assim, ó, colocar um /n aqui, ó, outro aqui e outro aqui, ó. Pronto, aí eu tiro esse daqui. Porque aí eles vão ficar um em cada linha. Se eu vier aqui agora executar, e aí tem 10, 20 e 30. Então 10, 20, 10 mais 20, 30. Observe que eu não escrevi 30 aqui, ó. Eu escrevi foi 10 mais 20, e ele apareceu 30. Então ele fez a soma e escreveu aqui. Então agora o que eu vou fazer? Eu quero que esses valores sejam dinâmicos. Eu não quero um valor fixo aqui. Eu queria, por exemplo, se eu quisesse mudar aqui para 20, ó, ou para 50, aí nesse caso eu mudaria aqui e aqui embaixo já mudaria tudo. Então, ao invés de eu mudar aqui, ter que mudar de 1 a 1, eu posso utilizar um sistema chamado de variável. Essa variável, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o valor e armazenar na memória RAM. Ela vai armazenar numa memória randômica, que ela vai deixar ali, enquanto o computador estiver ligado ou o programa estiver executando, ela vai deixar esse número armazenado ali e você pode ir utilizando. Então, ele vai, para eu poder armazenar, eu tenho que criar essa memória, esse espaço na memória. E para eu criar esse espaço na memória, eu posso colocar um identificador. Qual é o identificador que eu posso colocar? Qualquer um. Basta que ele comece com uma letra, ou um underline. Eu não posso começar assim, ó, com traço, nem com número, nem com, eu acho que também, esse sinal aqui também eu acho que não pode. Então tem algumas especificações lá na linguagem C que libera. Então, para não ter o erro, você começa com uma letra normal. Então eu posso colocar só o N, ou eu posso colocar uma palavra, número, ou só num, por exemplo, e aí eu posso colocar assim, por exemplo, num1. E aí eu vou ter uma variável do tipo num1. Posso colocar também num2
que eu vou ter outra variável. E posso colocar soma, que eu vou ter outra variável também. Então agora, nesse caso aqui, eu tenho 3 variáveis. Só que essa variável aqui, ela precisa de um tipo. Eu tenho que especificar que tipo de variável que é essa aqui, porque senão ela vai dar erro. E eu coloco esse tipo aqui atrás. Então, como é um número, eu vou trabalhar com o int, que é um número inteiro. Se fosse flutuante, lembra que eu falei que era, se fosse, por exemplo, 10,5. Se fosse assim, aí eu ia trabalhar com outra característica, poderia ser a float. Se fosse uma palavra, olha, aí eu ia trabalhar com outro tipo de procedimento. Aqui, na linguagem C, nós não temos, mas em algumas linguagens utiliza o tipo string. Aqui no C é um pouquinho diferente essa opção, e aí eu vou ensinar no futuro como trabalhar com strings também. Então, a princípio, vamos colocar como int, que ela é um número. Então, essas outras aqui para baixo, também eu posso colocar como int, dessa forma. E aqui, eu posso fazer dessa forma, escrito assim, né? E sempre terminar com ponto e vírgula aqui na frente, né? Que eu preciso terminar com ponto e vírgula, senão dá erro. Então aqui, ó, eu tenho int número 1, eu posso fazer aqui assim também, ó. Eu posso tirar esse int e deixar numa linha só que aí eu coloco uma vírgula para separar. E eu faço a mesma coisa aqui, ó. Eu posso vir aqui e agora pôr uma vírgula aqui para separar. Então eu posso declarar todas as variáveis numa linha só. Que aí eu não preciso ter 3 linhas na sequência aqui para baixo, porque cada linha aumenta um tamanho no arquivo. Se eu deixo em uma linha só, eu diminuo essa palavrinha aqui, ó, porque essa palavrinha ela vai gerar um tamanho no arquivo. Se eu tiro essa palavrinha e deixo só aqui, ó, eu tiro 2 ints que eu não vou utilizar. Então, eu vou eliminar essas opções de diminuir o tamanho do meu arquivo. Isso aí pode ser interessante também. E aqui agora eu tenho esses valores. Então eu posso pegar o valor número 1 e colocar aqui, ó. E o valor número 2 aqui, ó. Então agora eu tenho tanto o 1 quanto o 2. Aí o que eu faço? Para eu poder atribuir esse valor 10 aqui, ou seja, tirar ele daqui e jogar na memória, eu tenho que utilizar um sinal, que é esse sinal aqui, que é o de atribuição. Aqui na programação na linguagem C, eu utilizo esse sinal como atribuição. Se eu quiser comparar algo, falar que 1 é igual a 1, eu tenho que colocar 2 símbolos dessa forma aqui, ó. 2 sinais de iguais. Então eu estou dizendo que 1 é igual a 1. E se eu colocar apenas um símbolo de igual, eu estou falando que esse 10 pertence, ou seja, está sendo colocado dentro da memória num1. Então eu estou atribuindo o valor 10 à variável número 1. A mesma coisa eu faço aqui embaixo, ó. Eu pego o valor 20 e faço a atribuição do valor 20 ao número 2. Então agora a partir desse momento o número 1 vale 10 e o número 2 vale 20. O que eu posso fazer é vir aqui, ó, agora e trocar no 1, que ele vale 10, e no 2, que ele vale 20. Por enquanto eu não quero utilizar esse aqui. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, e dou duas barras aqui, ó, e aí eu comento essa parte. Ela não vai aparecer no meu programa, ela vai ficar comentada, é como se eu tivesse apagado. Só que como eu comentei, ele fica aqui. Se caso eu quiser utilizar no futuro, eu venho aqui e apago essas opções e eu vou utilizar. Então por enquanto eu não quero utilizar. O que eu faço? Coloco essas 2 barras, deixo comentado. Então aqui agora eu posso dar um Ctrl S para salvar. E aqui agora eu vou vir embaixo e compilar o programa e agora executar.
Observe que eu mostrei o 10 e o 20, que são valores aqui, ó. Se eu vier aqui e alterar aqui para 30 e alterar aqui para 40, vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir aqui e compilar, lembrando que sempre que alterar o arquivo tem que compilar novamente, e agora eu vou executar o arquivo. Observe que eu tenho 30 e o 40, então agora eu posso fazer o que eu quiser aqui, que eu posso mudar essas variáveis, por isso que é variável, porque ela pode mudar, eu posso mudar ela a hora que eu quiser. Então aqui agora eu tenho o num1 e o num2. Se por exemplo eu quero que o num1 mostre o valor de num2, eu vou utilizar essa soma aqui. Não, vou trocar aqui, ó, essa variável como auxiliar. Vou deixar um auxiliar aqui, ó. Então, vou vir aqui, ó. Eu tenho ali o valor 30. Então, eu vou pegar essa auxiliar e vou receber a número 1, que é o valor 30. No 1. Agora, o auxiliar, ele tem o mesmo valor de 30, porque eu passei aqui o número 1 para cá, tá vendo? Então, passei o 30 no 1, passei o no 1 para auxiliar. Então, auxiliar vale 30. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o num1 e vou sobrescrever ele com o num2. Então, agora, eu pego o 40, jogo aqui para o num2 e pego o num2 e jogo para o num1. Aqui, nesse momento, o num1 ele vai receber o num2, então ele vai passar a valer 40. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui agora e fazer o seguinte, o num2 receber o auxiliar. Aí o que aconteceu? Eu peguei o valor de auxiliar, aqui em cima o 30 passou para o num1, o num1 passou para o auxiliar e o auxiliar passou para o num2. Então nesse momento aqui o num2 vai valer 30. E o num1 aqui em cima, o 40 recebeu o num1, passou para o num2, o 40 passou para o num2, o num2 passou para o num1 e então o num1 vale 40 agora. Então esse número aqui vale 40 e esse número aqui vale 30. Então se eu compilar agora e executar, vai inverter aqui as opções. Então se eu vier aqui, ó, compilar e executar, e ele não sobrescreveu, vamos verificar o que eu errei aqui então. Eu compilei, era para ter invertido aqui, era para ter aparecido 40 em cima e o 30 embaixo. Vamos ver aqui então onde nós erramos aqui. O 30, ele é o num1. Então, 30 passou para cá. E aqui eu passo 30 para cá. Então aqui o num2 era para valer 30. E ele está na parte de baixo. Eu tenho aqui o 40, passou para cá, então o num2 passa para cá, que deveria valer 40. Por que deu errado, eu não sei falar. Eu acho que eu não salvei, vou dar um Ctrl S para salvar, e foi exatamente isso, a bolinha estava aqui em cima. Observe que quando você faz uma alteração, fica uma bolinha aqui, ó, tá vendo? O Visual Studio Code fala isso. Então você tem que salvar para dar certo. Vou dar um Ctrl S para salvar. Aí ele salva. Aí sim, agora eu posso fazer o procedimento. Aqui ele está precisando de um ponto e vírgula. Pronto, vou dar um ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. E aí eu venho aqui e compilo. Agora sim, vamos ver que ele vai aparecer invertido. Pronto. Agora deu certo, tá vendo? Foi um vacilo meu de não ter salvado, e aí isso é bom para a gente prestar atenção, porque às vezes a gente não salva e a gente executa o programa e dá um erro. Então a gente tem que ficar sempre atento em salvar toda vez que fizer uma alteração. Então aqui você já percebeu que eu posso fazer esse tipo de jogada. Se eu quiser aqui agora também, eu posso apagar aqui, ó, colocar o soma e vir aqui, ó, e apagar aqui também e colocar aqui, ó, soma, ele vai receber
Aqui, ó, lembra que eu tinha o valor 10 aqui e o valor 20 aqui. Então, ele vai receber o num1 mais o num2. O que vai acontecer aqui? Ele vai somar o 10 mais o 20 e vai atribuir o valor aqui, ó, o sinal de atribuição, vai atribuir o valor aqui em soma. E aí agora eu posso vir aqui, ó, e tirar o comentário e trocar isso aqui, ó, por soma. E aí agora eu tenho aqui o valor de soma e eu escrevo ele aqui embaixo. Então eu vou escrever aqui, ó, no 1 que é 10, no 2 que é 20 e o soma que é 30. Então vou dar um Ctrl S para salvar, saiu daqui. Vou vir aqui e mandar compilar e agora eu mando executar. E aí tá aí, ó, 10, 20, 30. Se eu vier aqui alterar para 30 e aqui para 40, der um Ctrl S, o que vai acontecer? Ele vai imprimir 30 aqui, 40 aqui e 70 aqui. Então vamos lá. Vou fazer esse teste e aqui está, 30, 40 e 70. Se eu quiser, eu posso também fazer o seguinte. Eu posso eliminar esse soma daqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, apagar o soma aqui em cima, apagar ele aqui, ó, e apagar daqui, ó. Então agora eu pego esse valor aqui, ó, num mais 2 e jogo direto aqui também. E aí eu apago esse aqui, ó. Já elimino essas linhas ali. Então agora eu já diminui o tamanho do código. Eu posso dar um Ctrl S para salvar. Venho aqui, ó, compilo e agora executo. Vai dar a mesma coisa. Se eu volto aqui, coloco 10 e aqui 20. Vou dar um Ctrl S. Venho aqui, compilo e executo. E aí é 10, 20, 30. Então eu posso fazer dessa forma aqui também. Então o que eu queria passar nesse vídeo era realmente isso aqui, ó, mostrar para você que eu tenho como pegar esse valor e atribuir aqui. Lembra que eu posso pegar esse valor, atribuir aqui através das variáveis. E isso você faz muito na programação, principalmente na programação imperativa, que é essa programação que vai linha a linha, na sequência, executando na sequência. Então, na funcional também você faz. Quando você tem uma função, você vem e atribui o valor. Porém, eu penso que é mais fácil usar ela aqui na linguagem imperativa, que é nessa linguagem que vai na sequência aqui. Porque o que acontece? Eu pego aqui, ó, se eu fizer uma soma, ela vai atribuir aqui, e na próxima linha ela já vai ter o valor. Na funcional já não funciona muito bem assim. Mas isso aí no futuro você vai, se nós tivermos a opção de trabalhar aqui um pouco a funcional, você vai entender. Mas por enquanto nós vamos trabalhar com essa linguagem C, que é uma linguagem imperativa, e nós vamos fazendo dessa forma aqui. Então esse sinal de atribuição vai ser muito usado aqui na linguagem C. Pode ser utilizado também na linguagem Java, na linguagem C++ e por aí vai. Então aqui nós vamos utilizar dessa forma. Essa aqui, o que eu queria passar, né, no caso era a variável, né? Que eu passei, informei para você o que era uma variável, aqui o tipo da variável, que define a variável, e o sinal de atribuição. Espero que você tenha entendido. Então, em próximas aulas nós veremos coisas que vai utilizar esse tipo de procedimento aqui. Então, entenda bem, refaça bastante, para você entender o funcionamento dessa atribuição e o funcionamento dessa variável. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.